eu sou o João Vitor. Estamos iniciando agora o nosso segundo episódio do nosso projeto de videocast de mulheres negras que fazem cultura na estrutural. E no quadro de hoje a gente está com essa maravilhosa, a Kaline. Ela é transista, ela vai contar um pouco da história e da trajetória dela. Inclusive, ela que fez esse trabalho maravilhoso aqui, de ótima qualidade em mim. Muito obrigada, tá? Eu gostei muito. Bom, Kaline, gostaria já de estar agradecendo pela sua presença. É um prazer imenso estar te recebendo aqui para você estar compartilhando um pouco, né, com a gente das suas vivências, das suas experiências e da sua cultura. E já para emendar aqui, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Você é daqui da Estrutural mesmo ou você veio de algum outro lugar? Então, eu nasci na Bahia. Nasci e fui criada até os meus 12 anos lá. E atualmente tem 7 anos que eu moro na Estrutural. Você é de qual cidade? Perdão. É Santa Rita de Cássia. Lá da Bahia de Santa Rita de Cássia. Muito legal. E a respeito da sua infância, como é que sua infância foi? Foi uma infância tranquila? Você brincou muito? Foi uma infância mais difícil? Você tinha que, sei lá, cuidar dos seus irmãos, se você tem irmãos, né? Eu tenho um irmão sim, mas eu sempre morei com a minha avó. A minha mãe me deu, de fato ela me deu pra minha avó quando eu tinha ali uns 7 anos de idade, porque o meu avô morreu, né? E aí ela não queria que minha avó ficasse sozinha. Aí eu fui morar com a minha avó, aí sempre foi eu e a minha avó. Então foi uma infância tranquila e bem produtiva, porque a minha avó, ela fazia tapetes para vender. Tapete, geladinho, então eu sempre fui uma criança produtiva, porque eu fazia tapete junto com ela e a gente saía pra feira para vender, tanto geladinho quanto tapete. Então a minha infância foi mais baseada nisso, porque a minha avó também não deixava eu sair pra rua pra brincar com as outras crianças, né? Como toda mãe. Aí eu ficava dentro de casa, mas a minha brincadeira era brincar de fazer roupinha de boneca, que eu aprendi a costurar também com isso, né? Então eu brincava mais sozinha, mas foi uma infância tranquila. Então foi uma infância assim mais restrita, mais em casa, e o seu núcleo familiar foi com seus avós, né? Criação. Sim. Bacana. E, deixa eu ver, tipo, lá a cidade era mais de interior ou era cidade mesmo? Roça. A roça. Roça. Interior total. Mas era legal, tipo assim, meus primos moraram, tipo assim, sempre muito perto de mim, né? A minha avó não deixava a gente sair, mas quando a gente ia pra igreja, à noite todo mundo ficava na porta da rua, fofocando sobre a vida dos outros, né? Aí a gente ficava lá brincando, mas assim, foi um lugar tranquilo e foi basicamente isso, muito tranquilo até então onde eu vivia. Muito bacana. E agora eu te pergunto em questão da sua família, um pouco mais adentro. Você chegou a ter pai? O que que aconteceu? A sua mãe te deu? Você pode falar um pouco mais sobre? Então, o meu pai foi o meu avô. O meu progenitor, né, ele só Sumiu no mundo. só de fato sumiu no mundo, né? Atualmente a gente conversa bem pouco, né? Mas, assim, o meu pai mesmo foi o meu avô, ele morreu. E eu comecei a ter mais vínculo com os meus irmãos e com a minha família, com a minha mãe, né? Depois que eu vim morar aqui em Brasília, porque meus outros irmãos sempre moraram com a minha mãe e eu morava com a minha avó. Então, assim, foi tranquilo. A minha mãe me deu pra minha avó mesmo só por uma questão que ela não queria que a minha avó ficasse sozinha, né? Então, tipo, não foi... E também porque naquela época era muito difícil. A minha mãe tem 6 filhos. E todos são de pais diferentes e nenhum pai ajuda, né? Puxa. Então, ela me deu mais por uma questão de, tipo assim, pra minha avó não ficar sozinha, porque também era muito difícil, né? Dinheiro naquela época e cuidar de 6 crianças sozinha. Então... foi basicamente isso. Eu fui pra lá, fiquei um bom tempo com ela, e depois ela me pegou de volta pra cá. Aí eu comecei a ter mais vínculos com meus irmãos, com os meus outros parentes também, né? Porque todos os meus tios moram por aqui, em Brasília. E aí eu cresci dos meus 12 até hoje em dia aqui em Brasília. Mas durante esse tempo que você morou com sua avó, sua mãe estava ali sempre presente? Não porque ela estava aqui em Brasília, mas ela sempre me ligava. Mas contato? Sim, contato a gente sempre tinha, mas presente ela não era. E a respeito do lazer? Não só da sua infância, na época que você morava lá, né? Que vocês gostavam muito de fofocar, como você mesmo disse. Não só o lazer da sua infância e de lá, mas o lazer aqui. Qual o seu lazer hoje? Atualmente, o meu lazer hoje é a minha família, é aproveitar os meus irmãos, é estar com a minha mãe, né? Porque, tipo, eu passei muito tempo longe, então eu sinto muita falta dela até os dias de hoje também.
E atualmente eu não tô morando mais com ela, né? Eu me casei, eu moro em outro lugar agora. Então, o meu lazer atualmente é estar com eles, sabe? Tipo, aproveitar cada momento que eu tenho com eles. Com o meu irmãozinho mais novo também, que eu tenho 2 irmãos especial, né? E eu sou doida por esses meninos, doida maluca por esses meninos. Então, todo o tempo que eu tenho pra aproveitar com eles, eu tô ali, a gente sai, eu levo eles pra sair, né? Hoje em dia eu tenho uma condição de poder levar eles pra sair, cortar um cabelo, comprar uma roupa, porque na minha época eu não tinha isso, né? Então, hoje em dia, eu tento dar pelo menos pra um deles o que eu não tive, sabe? Que é esse rolê. Então, atualmente você não mora na Estrutural. Não, não tô morando mais na Estrutural. Mora onde? Atualmente eu moro no Goiás, mas eu continuo trabalhando aqui. Então eu venho quase todos os dias do Goiás para cá para mim trabalhar aqui. Rotina cansativa, né? É um pouco. Literalmente uma viagem, né? Rapaz, quanto tempo de lá pra 40 cá? minutos de ônibus. Ah, de boa. 40... Se não Não, tiver assim, trânsito. todo dia. Ah, Se não tiver trânsito, sim. porque tem certos horários, tipo assim, das 6 da manhã até as 8, não dá. Você tem que sair ali depois das 8, porque é o horário que tá de boa, entendeu? 4 horas da tarde também não dá, porque é trânsito. Então, eu saindo daqui 4 horas da tarde, eu chego lá em Águas Lindas 7 horas da noite. Ônibus Nossa. muito lotado? Lotado? Ah, é pouco, é pouco. Ai, Jesus, Muita misericórdia, gente. meu pai. Agora, iniciando o nosso segundo tópico, em relação, sua relação com a estrutural. Como era a cidade quando você chegou aqui? Porque, assim, a gente sabe que a Estrutural, mesmo hoje em dia, né, ainda tem muitos problemas de infraestrutura e naquela época tinha mais ainda. Sim. Então, conta um pouco pra gente como era. Então, quando eu cheguei aqui nessa faixa etária dos meus 12 anos de idade, a gente, lá na minha casa, a gente morava num barraquinho de madeira, né? Então a minha mãe tinha que comprar água pra gente tomar. E eu sempre fui uma criança que eu tinha vários problemas de saúde. Tipo, tinha sinusite, essas coisas. Então, qualquer friagem que eu pegava, eu estava morrendo de doença, né? E aí, tipo assim, a minha mãe comprava água pra gente tomar, comprava água pra lavar roupa, porque era muito, muito complicado. E a gente não podia tomar água do poço, né? Véi, quando chovia mais dentro do que fora, de verdade. A Santa Luzia em si era um caos, totalmente um caos. Quando chovia muito, muito, a gente tinha que usar sacola no pé para poder ir para a escola, né? Porque senão você se sujava todinho. Os ônibus não passavam perto, a gente tinha que andar muito para conseguir ir para a parada. Tinha umas certas épocas que era legal, tipo, na época da Páscoa, várias pessoas se juntavam e faziam doação, entendeu? Então, tipo assim, a gente ganhava ovo de Páscoa. No final do ano também era muito legal, velho, porque, tipo, juntava várias pessoas, inclusive policiais, a gente já recebeu muita doação. E eles levavam material escolar, sabe? Brinquedo. Então, tipo assim, teve as suas partes legais de morar na Santa Luzia por esse tempo todo, mas também teve a parte ruim, que a gente sofria muito, sabe? Em questão de água, em questão de luz também, porque a gente já chegou a passar uma semana sem luz lá. Então, assim, não tinha chuveiro quente, a gente banhava pegando água no balde também. Porque não tinha chuveiro quente e quando tinha, não dava por conta da luz, entendeu? A luz era horrível, então sugava muita energia. Então era risco de explodir qualquer coisa, entendeu? Então a minha mãe evitava ter luz em casa nessa época. Mas agora a gente já tem, né? A gente conseguiu, graças a Deus. Então foi meio que isso, velho. Hoje em dia a Santa Luzia tá ótima. Hoje em dia lá é maravilha. Melhorou muito. Hoje em dia é maravilha morar lá. Quem pegou essa época de 2012 até os 2016, mano, sabe que foi um terror morar naquele lugar. E sem contar que lá era perigoso ao extremo, né? Aqui na Santa Luzia também a minha mãe não deixava eu sair. Mesmo eu com 14 anos, a minha mãe não deixava eu sair de casa de jeito nenhum, porque era super perigoso. Em questão, tipo assim, você podia sair e não voltar mais pra casa, alguém podia fazer alguma maldade com você. A minha mãe também levava a gente todos os dias no ponto da escola, não da parada, né? E buscava também, sempre. Ela não deixava a gente sozinho. Ou então, às vezes, meus irmãos iam buscar a gente, né? Porque eu tenho 2 irmãos mais velhos. E aí, tipo, foi isso, velho. Essa trajetória da Santa Luzia até hoje foi isso. Foi bem complicado no começo, mas tinha suas partes boas, né? Não era tão ruim assim, não. E atualmente você é transista, né? Mas você chegou a trabalhar com outra coisa. Com que você trabalhava? Então, quando eu completei meus 14 anos, eu comecei a trabalhar numa creche junto com a minha irmã. E aí eu trabalhava de 6 às 12,
porque eu estudava à tarde, né? Mas, assim, eu sempre mexi com trança. Porém, nessa época, eu também tava trançando, mas eu não trançava tanto igual hoje. Eu trançava mais o meu núcleo ali familiar, sabe? Amigos. Daí também foi de onde eu conheci a Raquel, né? Foi desse espaço. Então, tipo, eu só trançava esse pessoal. Não era conhecida igual eu sou hoje. Aí eu trabalhei nessa creche. Eu passei, acho que uns 3 meses nela. 3, 4 meses trabalhando lá. Aí eu saí porque ficou muito pesado também por conta da escola. Aí depois de um tempo eu passei a trabalhar numa padaria, mas eu também já estava trabalhando em tranças, só que eu estava já me especializando mais, procurando saber mais. Eu nunca tive a condição de fazer um curso, então sempre quando eu tinha uma oportunidade de aprender com alguém, eu aprendia. Então eu aprendi a trançar desse jeito, porque eu não tenho nenhum curso. E aí depois que eu trabalhei nessa padaria, eu fiquei uns 3 meses nela também. Eu, de fato, botei na minha cabeça que eu só ia trabalhar com as tranças. E até então eu só venho trabalhando só com trança. E aí, tipo, e hoje em dia eu tranço o DF em torno quase todo, graças a Deus, né? E essas pessoas que você conheceu, porque você é amiga da Raquel, né? Também tem pessoas do rapper no meio? Sim, nossa, a maioria dos meus clientes são do rap. A maioria também, eu consegui conquistar mais clientes ano passado. Não, ano retrasado, que foi o ano que de fato eu me envolvi mais no rap. Aí eu comecei mais para as batalhas, conheci o pessoal, o Dozar, o Ronald também, a Tempestade. E aí, tipo, eu fui conhecendo esse pessoal e desse pessoal eles foram me apresentando para os outros meninos, né? Para os MCs, para as batalhas. Aí, ano passado, eu fui de fato uma das juradas das batalhas. Eu consegui esse cargo, eu fui jurada das batalhas. Fui jurada de um estadual também, que é um evento muito importante que acontece nas batalhas de rima. E aí, desse estadual, eu fiquei mais conhecida ainda. E aí, tipo, mais pessoas do rap vieram trançar comigo. E várias outras pessoas também, né? Porque pessoas do rap que têm família, todo mundo conhece. Aí, tipo assim, vamos trançar com a Kaline. Aí, foi isso, sabe? Tipo, foi passando. Meio com a fofoca. Meu nome foi rolando de fofoca. Aí, todo mundo veio até mim. Eu também fui uma das patrocinadora da Batalha da Estrutural. No caso, acho que foi uma das primeiras patrocinadoras mulher, né, daqui da Batalha da Estrutural. Eu patrocinava com trança, entendeu? Em todo um evento especial. Fui uma das organizadoras também por um certo tempo, mas aí depois eu saí porque organizar a batalha dá muito trabalho. E aí Imagina. eu preferi sair, mas continuei patrocinando. Hoje em dia eu também sou patrocinadora da Clandestina 061, que é uma batalha incrível. E, tipo assim, se vocês tiverem a oportunidade de ir, vão, porque é muito legal a Clandestina. E lá também eu sou jurada. E de lá me apresentaram mais clientes, entendeu? Tipo, de lá veio mais clientes ainda. Então, foi isso. Eu só trabalhei 2 vezes para outras pessoas, né? Mas aí, depois disso, eu botei na minha cabeça que eu só ia trabalhar para mim. Porque eu comecei a trançar por uma necessidade. Não foi porque eu queria. Comecei a trançar por uma necessidade que foi nessa época também dos meus 12 anos, onde a minha mãe era casada com um homem horrível, que ele tinha muito preconceito comigo e com o meu cabelo. E aí, tipo assim, eu tinha que manter o meu cabelo arrumado de alguma forma, senão ele fazia muitas piadinhas. E aí eu passei a trançar meu cabelo, entendeu? Sozinha mesmo. Tipo, nem sabia, saiu horrível. Deus, saiu horrível as tranças. Mas eu consegui fazer. E depois disso, a minha irmã foi vendo potencial em mim, porque foi ela que me ajudou, ela que me deu a minha primeira pomada, o meu primeiro pente, a minha primeira liguinha, porque é disso que a gente precisa pra fazer um cabelo. E aí ela foi me incentivando e falando, não, vem, trança o meu, trança da minha cunhada. E daí eu comecei a criar esse amor por trança. E aí depois que eu trabalhei pra esse pessoal, onde eu fui humilhada e tudo mais, eu botei na minha cabeça, falei, não quero mais isso pra minha vida, então eu vou começar a trabalhar pra mim mesma. E aí eu fui procurar no YouTube, eu conheci uma mulher também, que foi a Thaís, que ela foi um anjo na minha vida quando eu comecei, porque ela simplesmente falou, não, eu vou te ensinar a trançar, mas em troca eu quero que você trança o meu cabelo. Só isso. E tipo, um curso de trança, gente, é papo de R$1.000. E ela me ensinou de graça, entendeu? Tipo assim, então... E já praticando ali também, né? E já praticando. E ela falou assim, não, vou te ensinar na minha cabeça. Eu falei, como é que eu vou aprender na sua cabeça, né? Aí ela foi me ensinando. Agradeço muito a Thaís, ela foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Que hoje eu só sei o que eu sei por conta dela, porque a minha área específica é as tranças nagô, entendeu? Eu gosto muito de fazer desenho.
Não sei desenhar nada no papel, mas botar um cabelo na minha frente eu faço tudo. E isso que ela me ensinou, entendeu? Porque também o carro-chefe dela são tranças Nagô. Hoje em dia ela é aposentada, ela não trança mais cabelo, mas todos os clientes dela agora também são meus, porque ela só confia em mim para trançar os clientes delas e para trançar o cabelo dela. Então, através dela, eu também consegui vários e vários clientes. E foi isso, velho. Atualmente tem 7 anos que eu trabalho só com trança. Consigo viver bem, graças a Deus, dá pra mim viver de boas. Ano retrasado, eu ganhei o projeto Latinidades, foi um concurso que teve aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar do projeto Latinidades. E aí, tipo, teve um concurso, nesse concurso foi escolhido 20 meninas, dessas 20 foi escolhidas 10. E dessas 10 foram escolhidas 5. E eu tava no meio. Ai, eu fiquei tão feliz. Sério, porque foi meu presente de 18 anos. Tipo assim, foi no mês de agosto. E eu ia completar 18 anos. Então, o projeto Latinidades foi, tipo assim... Foi o que estourou a minha mente, sabe? Depois disso, eu ainda não tinha tanta perspectiva de ser alguém nas tranças. Mas depois que eu olhei assim, eu falei, cara, eu ganhei. Tipo, eles me chamaram pra participar. Então, assim, eles me viram, sabe? Eu fui reconhecida de alguma forma. Eles olharam o meu perfil, eles viram o meu trabalho e eles gostaram de mim, eles me chamaram. Então, aquilo ali explodiu a minha mente. Depois daquilo, eu foquei mais ainda no meu trabalho, em aprender, em ser uma profissional melhor. E atualmente é só disso que eu vivo. De trança e do rap, né? Eu também vivo muito do rap. Cola nas batalhas sempre. Eu imagino a sua emoção de ver seu trabalho sendo valorizado e ainda ganhando esse prêmio, né? É muito como, bom, tipo, como uma coisa foi levando a outra, né? Muito bonito sim, isso. tipo... Uma necessidade e foi passando e se espalhando. Porque eu nunca pensei. Quando eu era pequena, o meu sonho era ser médica, velho. Era ser médica. E aí, tipo, eu botei na minha cabeça que eu queria ser médica, mas... Hoje em dia eu já não quero ser mais médica, eu quero ser uma das maiores trancistas do Brasil. Mais mulher. Mas com certeza, né? Porque eu posso chegar em Tem que pensar sempre exatamente, alto. Exatamente. Tá certo. E fala um pouco mais da questão das dificuldades que você passou na cidade estrutural. Você já chegou, né, a comentar um pouco das questões que você passava ali Infraestrutura. de infraestrutura ali na Santa Luzia, mas tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar? Questões emocionais, por exemplo, algo que você lembra, assim, quando te dói, sabe? Se você quiser compartilhar. Mas a questão do meu pai, porque não ter tido um pai presente e uma mãe solteira com 6 filhos foi muito difícil. Eu não sofri dificuldade, mas a minha mãe sofreu muitas dificuldades. E eu vivenciei um pouco, né? Não vivenciei tudo porque eu morava com a minha avó. Mas o tempo que eu morei com a minha mãe, eu vivenciei tudo que ela passou pra mim ter uma roupa pra vestir, entendeu? Pra mim ter o uniforme da escola todo dia limpo, porque como eu falei, ela tinha que comprar água pra lavar nossa roupa. E a minha mãe sempre foi uma daquelas mães, não chata, mas ela não gostava que a gente ia com roupa suja pra escola. Porque ela sempre falava, vocês já são preto, vocês já têm um cabelo desse jeito, aí você quer ir com roupa suja pra escola? Não dá? Ela falava isso pra mim. Eu acho que todo filho de negro escuta isso, inclusive eu sempre escuto da minha mãe, é a mesma coisa que a sua. Com certeza. E tipo assim, eu odiava meu cabelo, velho. Não vou mentir, eu odiava meu cabelo, então ela sempre botava essa pauta, você não pode andar bagunçada porque você já é preta, o povo vai te tratar mal porque você já é preta, você ainda quer andar suja. Então, tipo assim, eu acho que eu sofri mais dificuldade depois que eu cresci, mas na minha trajetória de criança, quem sofreu foi a minha mãe. E eu vivenciei, né, muita coisa, eu vi o que ela passava, tudo que ela fazia, ela trabalhava na rua. Minha mãe passou muito tempo trabalhando na rua de gari, né? E tudo isso pra gente ter o que comer. E não ter tido um pai fez muita coisa se tornar difícil, sabe? Eu acho que, querendo ou não, infelizmente a presença masculina é muito importante na vida de uma mulher e na vida de uma criança, entendeu? É muito importante. E eu não tive, então um assunto que me dói não ter tido foi isso, foi ter um pai. Eu tive ali, né, o meu avô, mas depois de um tempo ele morreu também, então eu fiquei órfã de pai 2 vezes. E foi isso, velho. Na minha vida adulta, eu sofri racismo um pouco e tal, mas eu consegui entender aonde eu era uma mulher preta com os meus 15 anos de idade. E eu coloquei certas coisas na minha cabeça. Eu, tipo, falei, não vou deixar mais ninguém me humilhar por eu ser uma mulher preta. Não vou aceitar ninguém falar do meu cabelo por eu ser uma mulher preta. E não vou aceitar ninguém falar do lugar onde eu moro, porque antigamente o pessoal tinha um preconceito lascado com a Santa Luzia, né? Porque
estrutural e Santa Luzia são totalmente diferentes. Passou do asfalto, já não é mais estrutural. Então o pessoal tinha esse preconceito, ainda mais os colegas na escola. E isso até os meus 14 anos, quando eu estudava, tinha uns meninos lá na escola que eles eram super preconceituosos com gente da Santa Luzia e tudo mais. Então, tipo assim, daí eu consegui entender o que eu era, entendeu? E entender o que eu tinha que passar e o que eu não tinha que passar, porque às vezes eu aceitava muita coisa, já aceitei muita coisa mesmo. Então, depois que eu botei na minha cabeça que eu era uma mulher preta e de fato que eu era uma mulher preta e que eu não podia aceitar certos tipos de coisas, eu não sofri tanta dificuldade. Então, foi até tranquilo as coisas que eu passei, porque eu consegui me entender. Mas eu acho que se eu não tivesse essa mentalidade, se eu não tivesse conseguido, eu não seria quem eu sou hoje. Formou a mulher. Eu não Você seria hoje. isso. E apesar das dificuldades, tem os pontos positivos, você citou alguns, né? Você quer dar ênfase, reforçar mais? Tem algum ponto positivo que te lembra da estrutural ou da época da sua infância que você gostaria de trazer aqui? Cara, eu morar na estrutural, lá na Bahia onde eu morava, tipo assim, era interior, porém a casa da minha avó era ajeitadinha, tinha cerâmica, era bonitinho, sabe? Tudo arrumadinho, tinha água certinha, tinha luz certinha. Eu podia sair pra brincar à noite na rua, entendeu? Eu saía pra vender tapete. A minha infância foi assim, né? Eu gostava muito de ir pra rua vender tapete com a minha avó. Porque, tipo, a gente via as coisas. E minha avó não saía muito, né? Então, sempre que eu saía pra rua, eu aproveitava. Depois que eu vim pra cá, eu comecei a ter essa dificuldade, né? Porque, tipo, eu já saí de uma casa totalmente arrumadinha pra um barraco de madeira. Então, eu mesma criei um preconceito com isso, entendeu? Então, tipo, até eu aceitar que a minha vida ia ser aquela, foi um pouco difícil. E aí, diante de tudo que eu passei, essa virada de vida, né? O que aconteceu também quando a minha mãe era casada com esse homem, que ele tinha muito preconceito comigo. E também, na faixa etária ali dos meus 15 anos, eu inventei de ter um namoradinho. Não recomendo, gente, não namora cedo, tá? Que eu casei com ele, velho. Eu simplesmente casei com 15 anos. Fui morar junto com ele. Sofri horrores. Isso eu trabalhava, eu cuidava de casa. E eu cuidava dele, entendeu? Sofri horrores. Passei por muita coisa com ele, mas eu não quero citar muito sobre isso. Mas isso que eu passei na minha vida, esse casamento, me fez ser a mulher que eu sou hoje. Claro, toda traumatizada, né? Não tem nem como. Vários problemas psicológicos. Mas, assim, eu acho que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria a cabeça e não seria a mulher que eu sou hoje. Porque hoje em dia eu me considero uma mulher forte. Hoje eu sou uma mulher forte. E você é uma mulher entendeu? forte. Hoje em dia acontece alguma coisa, eu choro, né? Porque primeiro eu tenho que chorar pra mim saber lidar com a situação. Eu choro uns 2 dias ali. Mas aí depois eu levanto e eu consigo resolver o problema, entendeu? Mas se eu não tivesse passado por todas essas situações que me fizeram ser uma mulher forte, eu não seria. Então, assim, eu agradeço a tudo que eu passei, a todos os ensinamentos e todas as pessoas que passou na minha vida, porque cada uma me ensinou alguma coisa e, tipo, eu fui crescendo através, assim, do que a minha mãe me ensinava, né? E do que eu fui aprendendo, porque como eu falei, eu fui produtiva, sempre fui produtiva, então comecei a trabalhar muito cedo, então eu convivia com pessoas mais velhas muito cedo, entendeu? Eu sempre gostei de estar no meio dos mais velhos, né, pra me ouvir, porque pessoas mais velhas têm coisa pra falar que lá na frente eu vou conseguir lembrar e falar, olha, isso agora pode me dar uma solução. Então, tipo assim, eu sempre escutava os conselhos da minha avó, sempre escutei os conselhos da minha mãe. Certo que teve uma época que eu dei um trabalho assim, que eu não escutava muito, né? Mas eu agradeço a tudo, entendeu? Porque hoje em dia eu sou uma mulher totalmente diferente, velho. Tipo assim, eu tenho 19 anos, eu sou conhecida. Nova. Novíssima. Eu sou conhecida, sabe? Tipo, todo mundo conhece a Kaline Tranças. Quase todo mundo, não todo mundo, mas quase todo mundo. E quem não conhece vai conhecer agora. Sim, eu tenho um espaço na casa da minha mãe que ela me deu. E, tipo assim, pra minha mãe me dar esse espaço foi um rolê, porque a minha mãe não gostava de trança, porque a minha família é toda crente. E, tipo assim, eles têm, esse pessoal evangélico, com todo respeito, tem um preconceito porque fala que trança vem de coisa de macumba, dessa religião, e não tem nada a ver, entendeu? Tem a ver, mas não tem nada a ver, porque o lado que eles levam é um lado nada a ver, mas de fato tem a ver com a religião, entendeu? Porque
foi um meio onde nossos antepassados acharam pra fugir, né, do que eles sofriam. E eu me comparo muito, porque nas tranças eu consigo esquecer todos os meus problemas e meio que eu fujo de tudo isso, sabe? Tipo, quando eu tô trançando, eu fujo da minha realidade e eu entro no meu mundo, sabe? Que o meu mundo é arte. Meu mundo brilha pra mim, entendeu? Então eu consigo fugir igual eles faziam também, eles usavam pra fugir. E a minha mãe não gostava, então, tipo assim, quando eu comecei a trançar também, eu trançava a domicílio. Eu não trançava na minha casa porque a minha mãe não deixava. Era difícil, era rolê, minha mãe não gostava de jeito nenhum. E eu sempre atendi todo tipo de gente, entendeu? Literalmente todo tipo de gente. E eles eram muito, muito preconceituosos com todo tipo de gente. Mas hoje em dia, graças a Deus, a minha mãe aprendeu muito. Hoje em dia ela aceita e assim, ela me cedeu um espaço na casa dela pra mim trançar, que é onde você viu, né, o meu espaçozinho. Ainda não tá do jeito que eu quero, mas eu vou conseguir deixar ele do jeito que eu quero. Mas só de eu ter aquele espaço, pra mim já foi tipo assim, Uma conquista. uma conquista enorme que sempre quando eu vou trançar eu olho e eu falo, véi, olha onde eu cheguei, né? E foi muito bom você pontuar a respeito desse preconceito, porque às vezes o preconceito vem da própria casa. Às vezes, por exemplo, sua mãe é negra, né? E ela tinha preconceito com tranças, Sim. que majoritariamente as pessoas negras usam. Pra ter uma ideia, inclusive, gente, isso existe, tá? Existem pessoas negras que são racistas, que não toleram tranças, que dizem que trança é coisa de bandido, cabelo afro é feio, é ridículo. Eu cheguei a ouvir esses comentários, inclusive, da minha própria mãe, né? Mas eu tô tentando dar uma mudada nela. Você viu ela ontem, como é que a mulher é polêmica, né? E o que você acha que mudou? O que virou, qual chavinha que virou na cabeça da sua mãe para ela ser tão preconceituosa com o seu trabalho e chegar ao ponto de te doar um espaço da casa dela para você fazer o seu trabalho? Quando ela viu que eu tava crescendo. De fato, quando ela viu que o dinheiro tava entrando. Porque, tipo assim, atualmente, acho que daqui, deixa eu ver, uns 3 anos, de uns 3 anos atrás pra hoje, a minha mãe, ela vive sozinha, né? Só nós mesmo, só eu, meus irmãos e a minha mãe. Então, quem ajudava a casa, mesmo ganhando pouco, era eu. Então, e eu falei pra ela, eu falei, mãe, tipo assim, tá difícil, eu não gosto de atender a domicílio, porque quando você vai atender um homem a domicílio, ou qualquer outra pessoa, você tá proposta a acontecer tudo ali, entendeu? E eu era uma adolescente indo atender uma pessoa na casa da pessoa, sozinha, porque eu sempre fui sozinha. E aí, tipo assim, ela foi vendo que o dinheiro tava entrando, que pessoas estavam me conhecendo, pessoas na rua estavam parando ela e falando, ah, sua filha trança muito bem. Isso até hoje acontece. E aí, tipo assim, ela simplesmente mudou, sabe? Mas depois de um bom tempo, ela mudou e ela falou, não, minha filha, eu vou te dar esse espaço aqui pra você atender. Até então, esse espaço era meu quarto. Então, um bom tempo eu atendia no meu quarto, entendeu? Tipo, tinha minha cama e eu deixava o cantinho arrumado. Aí, porque a gente não tinha tanto quarto lá em casa, só tinha 2 quartos lá em casa. Agora a gente tem 4, né? E desses 4, um é o meu estúdio. E aí, tipo assim, depois de um tempo que ela conseguiu construir a casa, que ela falou, não, agora de fato esse espaço aqui vai ser seu pra você fazer os seus atendimentos. Mas antes disso, foi um rolê, porque eu atendia no meu quarto. Quando não dava pra atender no meu quarto, eu atendia a domicílio. Se virava do jeito que dava mesmo. Eu me virava do jeito que dava. Até porque, tipo assim, eu nunca gostei de pedir nada pra minha mãe. Entendeu? Até porque quando eu trabalhava com a minha avó, ela me pagava, ela me dava ali meus 20 real, meus 30 real. Mas, tipo assim, naquela época era muito dinheiro, então... E eu era criança, então, tipo assim, gente, 20 real na mão de uma criança... Nossa. Tudo em doce. Minha filha, Nossa, faz mágica. Faz mágica. Então, tipo assim, eu sempre tive esse dinheirinho, sabe? Tipo, era pouco, mas eu sempre tive. Então, eu vim pra cá já desse mesmo jeito, falando, não, preciso ter meu dinheiro pra me comprar minhas coisinhas, entendeu? Aí, minha mãe também não tinha condição de me dar tudo que eu quero, até porque ela tinha os outros filhos. Aí eu falei, não, vou ter que começar a trabalhar, me virar de alguma forma pra mim ter as minhas coisas. E, cara, lá em casa, a única pessoa que tem um cabelo afro sou eu. Então, tipo, o meu creme era totalmente diferente do creme da minha mãe, até porque o cabelo da minha mãe é liso, 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 liso. O das minhas irmãs é um cabelo cacheado, mas é um cabelo ali que você passa um cremezinho e sustenta. O meu não. O meu eu tenho que banhar de creme, porque senão ele não fica baixo, entendeu? E eu não gostava de usar creme no cabelo. Eu acordava e eu ia viver. Eu só acordava e eu ia viver, tipo assim, eu não tava nem aí, eu não ligava. Então, mais um dos motivos que eu sofria muito preconceito, né? Porque eu só vivia a minha vida com o meu cabelo feliz da vida. Eu nem ligava pra ninguém.
Ai, Então, minha- tipo assim, eu acho que depois de tudo isso que a minha mãe vivenciou na minha vida, que eu vivenciei na vida dela, ela percebeu que eu fazer trança não ia mudar a minha pessoa. Porque as pessoas que iam lá em casa também, sabe, os meninos do rap, que são totalmente diferentes, naquela época era mais ainda, ela ficava era com medo, ela falava, minha filha, você tá trazendo um bandido pra dentro de casa. Ela falava desse jeito. Até que, tipo assim, todos os meus clientes sentavam e conversavam com a minha mãe. Todos, literalmente, todos os meus clientes sentavam e conversavam com a minha mãe. E ela foi abrindo a cabeça dela, sabe? Através de conhecendo os meninos, o Dozar, a Raquel, e todos os outros meninos que já foram lá em casa, ela foi conhecendo. E, tipo, eles ajudaram nessa construção da minha mãe ser uma mulher nova, entendeu? E hoje aceitar que eu transo, hoje aceitar que eu tenho tatuagem também, porque ela achava que quando eu começasse a trançar, eu ia me encher de pinça, ia encher de tatuagem, aí logo eu ia engravidar, e logo eu ia sair da casa dela. Então, todo esse rolê que as mães acham, sabe? Mas isso eu entendo que era mesmo mais pelo lugar que a gente vivia. Não falava sobre a minha mãe, e sim pelo lugar que a gente vivia, entendeu? Porque lá as meninas eram desse jeito, sabe? Tipo, 14 anos, grávida, 2, 3 filhos, se enchia de tatuagem, se enchia de piercing, aí, sabe, desrespeitava a mãe, começava a bater e toda aquela coisa. Então, a minha mãe achava que eu ia fazer a mesma coisa. E aí, depois que ela percebeu que não ia ser isso, que eu ia conseguir trançar, ia conseguir me manter de boas, ela me cedeu esse espaço e ela foi conversando comigo. Teve uma vez que eu lembro até hoje que a minha mãe, eu acho que foi num dia de sexta-feira, eu tava em casa, e a minha mãe falou bem assim, filha, senta aqui comigo, eu quero saber mais sobre trança, porque a minha avó, tipo, nunca parou pra ensinar minha mãe sobre isso, né? Também nem tinha tempo, porque a bichinha tinha que trabalhar. Então, tipo assim, ela pediu pra mim, velho, pra sentar comigo e me pediu pra mim falar sobre as tranças, sobre esse meu mundo, entendeu? Porque a única artista da minha família, em questão de trançar, sou eu, né? E eu sentei com ela, eu conversei com ela, eu falei sobre as pessoas que, tipo, provavelmente eu ia atender, as pessoas que eu estava propícia a atender nesse meio das tranças, entendeu? Então eu acho que esse dia foi mais uma das chavezinhas, assim, que eu virei na cabeça da minha mãe e ela, plim, explodiu, sabe? Falou, caraca, é diferente, né? Então hoje em dia a minha mãe super aceita, hoje em dia a minha mãe não é mais tão preconceituosa, ela ainda tem preconceito com gente preta, porque ela é preconceituosa com gente preta, ela não aceita. E eu acho que foi isso, esse dia e toda essa vivência que a gente viveu que explodiu a cabeça dela. Porque depois que eu comecei a trançar, depois que eu comecei a ver o meu valor como uma mulher preta, e ela começou a me enxergar também, sabe? Até a nossa relação de mãe e filha mudou totalmente. Porque ela não se via tanto como uma mulher preta, sabe? Ela se via na questão do sofrimento, mas ela não se valorizava como uma mulher preta, porque a vida também da minha mãe foi muito difícil, sabe? Minha mãe hoje em dia ela vai fazer 51 anos, então ela é bem, bem antiga. Então ela viveu muita coisa, velho, muito preconceito, muita coisa ali que ela não tinha noção que foi preconceito com Vem ela, de um entendeu? tempo muito que não se falava sobre, né? Entendeu? Já é isso aí, já estava acostumado. Ela, tipo assim, ela só cresceu e pronto, ela só foi vivendo. E a minha avó também não teve muito isso, porque a minha avó, naquela época, né, da minha avó, era aqueles casamentos que, tipo assim, o homem podia ir lá, pegar a mulher e só levava pra casar, entendeu? Não tinha essa coisa que tem hoje em dia. E a minha avó foi desse jeito. A minha avó casou, ela tinha 13 anos de idade. E ela ficou com meu avô até 70, acho que foi 78 anos dele. Então, eles dois viveram muito tempo. E nesse tempo todinho eles tiveram 12 filhos, entendeu? E então, tipo assim, não foi fácil. E a minha mãe é a mais velha, né, das filhas da minha avó. Então, a minha mãe sofreu muito, né, nessa questão de cuidar dos irmãos. Então, ela não teve, velho, o que eu tive, que foi um acesso à internet, onde eu poderia saber o que é um preconceito, diferenciar um preconceito, onde eu saber quais eram as falas preconceituosas, porque tem muita gente que fala pouquinha coisa que é preconceituoso. Só que se você não tiver um entendimento daquilo, você só vai aceitar. Entendeu? Você só vai aceitar. Tipo assim, do nada uma pessoa branca vem e fala, nossa, o seu cabelo é bem diferente, né? Você é bem... como é que se fala? Não diferente, tem outra palavra. Rústico, exótico. Rústico, exótico. Já falaram isso pra mim. Isso é uma forma de preconceito, entendeu? Porque como é que eu chego numa pessoa e eu falo, você é rústica? Você tá entendendo? Qual é a lógica disso? Então, tipo assim, e eu não sabia diferenciar isso, nem a minha mãe. A minha mãe veio entender o que era preconceito comigo.
entendeu? E os meus irmãos também, né? Porque, tipo, eles, os mais velhos, porque os mais novos já estão espertos, graças a Deus. Mas, assim, eu acho que toda a minha família, assim, lá em casa, mudaram depois que eu cresci nesse meio de trança, entendeu? Porque eu também sou a única que foi lá na raiz e puxou a raiz de volta. Porque todo mundo alisava o cabelo, toda a minha família tem o cabelo alisado, né? De fato. Ninguém puxava sobre querer saber de onde veio. E, tipo assim, a minha avó e o meu avô, eles são descendentes de índio. Eu acho que é indígena que fala, né? Indígenas. Eles são descendentes. Então, tipo assim, ninguém procurava saber nada. Aí eu fui lá sentar com a minha avó e eu falei, vó, me sente bem aqui, vamos conversar, que eu quero saber de onde eu vim, eu quero saber se eu tenho parente lá. Tudo, né? Eu queria saber. Tudo da sua origem. Tudo da minha origem, porque como é que eu vou crescer? Eu não sei de fato de onde eu venho, de onde, como é que é o meu sangue, né? Quem eu sou. Então, tipo, eu tive essa conversa com a minha avó também, e a minha mãe teve essa conversa comigo pra ela entender o que eram as tranças, entendeu? Então, isso fez muita diferença na minha vida. Tudo isso que aconteceu, eu acho que fez eu ser a mulher que eu sou hoje e fez muita diferença, porque eu acho que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria aqui, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. E provavelmente eu só seria mais uma mulher preta que ia trabalhar pro resto da vida pros outros e, tipo assim... E você quebrou esse ciclo de perpetuação, né? Quebrei isso dentro da minha família, graças a Deus. Não foi fácil, mas eu consegui. E a respeito de vida comunitária, você participa de projetos da Estrutural? Você chegou a comentar que obviamente está no rap, mas tem outro meio cultural que você está envolvida? Então, atualmente, não participo de nada, porque não tem tanto projeto na Estrutural, né? Então não tem como eu participar de uma coisa que não tem. É muito difícil ter projeto social na Estrutural. E quando tem, eles não conhecem as pessoas que moram na Santa Luzia, entendeu? Então, tipo assim, ninguém vai te chamar para um projeto sendo que eles não procuram quem são as pessoas. Mas foi ano passado, não, ano retrasado, eu participei de um projeto social que foi no Dia das Crianças. A gente fez uma ação social ali na Casa de Paternidade, que é na outra Santa Luzia, já perto ali da Igreja Católica. A gente fez esse projeto lá. Quando dá certo, quando a gente consegue um dinheiro, a gente tenta fazer alguns projetos sociais no meio da batalha também, sabe? Que são sarau. Aí a gente, tipo, chama pessoas, aí eu tranço os meninos, a gente faz meio que um desfile. Aí a gente deixa o mic aberto também, que são para as pessoas ir lá recitar a sua poesia ou cantar alguma música, entendeu? E atualmente também eu fui chamada para participar de um projeto que vai ser dia 7, ali como é que se fala? Na quadra coberta, um projeto que se chama Cultura na Quebrada. Muito importante, eu vou estar trançando lá também. Mas assim, de projeto social a gente não participa muito porque não tem. Não tem, então tipo assim, aquelas não tem como a gente participar de uma coisa que não tem. E quando tem, eles preferem chamar pessoas de fora para vir participar do que procurar os artistas que estão dentro da quebrada. Porque nós artistas aqui da Estrutural a gente não é valorizado de jeito nenhum. Tanto os rappers, quanto as trancistas, quanto os grafiteiros. Não tem? Tipo, esse projeto que eu falei pra vocês que eu participei, lá da Casa de Paternidade, eles chamaram grafiteiros de tudo quanto é lugar. Não tinha um grafiteiro da Estrutural. Meu Deus. Não tinha um. Barbeiro, chamaram barbeiro do Gama. E só tinha um da Estrutural. E aqui na Estrutural é o que mais tem, é barbearia. E profissionais excelentes. Transista da Estrutural só me chamaram, só eu. E outra, de outro lugar que eu nem sabia, nunca nem tinha visto a mulher. E pra completar, ela nem veio. Deus, então, tipo assim, eles não procuram aqui dentro, entendeu? Eles preferem chamar de fora. Então, de certa forma, a gente não tem uma visibilidade em projetos, entendeu? A gente tem quando é a gente que está produzindo o projeto. Mas para produzir um projeto é caro. E a gente não tem essa condição. Então, daqui a gente se humilhar pro governo para conseguir esse dinheiro é tempo, entendeu? Então, tipo assim, é muito difícil acontecer algum projeto aqui. Mas quando tem no meio da nossa cultura, no meio dos nossos amigos, a gente sempre tá dentro, entendeu? Então a gente sempre faz acontecer. E vai saber se a administração ainda tá favorável ao projeto? Na maioria das vezes não, tá? Porque, tipo assim, tem muita gente que rouba dinheiro, né? Então, estrutural e roubar dinheiro, eles já ligam uma coisa com a outra. Então, na maioria das vezes, eles não dão dinheiro. Tipo, eu tenho um amigo que ele tava com um projeto de charme, né? Que ele tava dando aulas de charme aqui na estrutural.
Totalmente independente. Totalmente independente. Tipo, Desculpa a pergunta, o que é charme? charme é uma dança. Dança, desculpa. É tipo assim, não sei se você já ouviu falar no baile da Madureira, que é um baile que acontece lá em São Paulo. É um baile que, velho, você vê todo tipo de preto possível, todo tipo de preta, branco, azul, tudo. Então, tipo assim, todo mundo se junta naquele rolê pra dançar. E é literalmente pra dançar, entendeu? E ali você vai ver vários estilos, vários tipos de cabelo, pessoas totalmente diferentes, pessoas totalmente autênticas, entendeu? Mas sempre voltado pras pessoas pretas. E ele tava fazendo esse rolê aqui, inclusive até a Kel já participou. Porém, meio que parou porque não tinha verba pra fazer um baile, entendeu? E querendo ou não, a gente precisa de um DJ pra fazer um baile e a gente tem que pagar, porque a partir do momento que você paga o seu artista pra fazer alguma coisa, além de você estar valorizando o trampo dele, ele se sente valorizado, né? Porque, gente, não é fácil. Você só falar assim, não, vamos ali fazer um projeto. Eu vou tirar um tempo de mim pra fazer aquilo, entendeu? Eu vou me dedicar pra fazer aquilo, eu vou escolher músicas pra fazer aquilo, independente do projeto que seja. Você vai se dedicar pra fazer aquilo e você não vai ganhar nada. Então, tipo assim, é meio que você tá indo fazer de bom agrado, porém, você não tá sendo valorizado de nenhuma forma, entendeu? Então, se você não é valorizado dentro do lugar que você mora, você não vai ser valorizado fora. Então a gente tem que começar a valorizar o pessoal daqui, sabe? Tipo assim, pagar o pessoal daqui pra fazer. E nunca desse jeito, sabe? Tipo, já aconteceu o baile da Smurf aqui, onde a Batalha da Estrutural participou e eles não ganharam nada. Absolutamente nada. E, tipo assim, teve verba pra fazer esse evento, entendeu? Teve verba porque, tipo, teve paredão de som e teve pessoas de fora que veio cantar. Os meninos daqui que cantaram não ganharam nada. A Batalha da Estrutural não ganhou nada. Então, tipo assim, de fato, a gente não tem, sabe? O governo não olha, o pessoal da cultura daqui também não olha, eles preferem chamar de fora, eles preferem pagar de fora do que pagar a gente. Então, tipo assim, não tem como a gente se movimentar tanto, sabe? Criar tanto, tirando do nosso bolso, porque também sai caro, sabe? Tipo, sai difícil. Não é barato, porque a gente sempre tenta. Pelo menos na Batalha da Estrutural, a gente sempre tenta meio que dar uma ajuda de custo. A ajuda de custo é tipo assim, se eu vou chamar um MC lá da Ceilândia, eu tenho que ver o valor da passagem dele de ida e de volta, e eu vou dar esse valor pra todos eles, entendeu? E se vir um pessoal lá de Águas Lindas, eu tenho que dar R$12, porque a passagem é R$12 pra todos os que vier de lá. E isso é do nosso bolso. Então, tipo assim, a gente trabalha o mês todo pra fazer um evento, pra chegar no dia desse evento a gente tirar, tipo, ali, papo de R$200 pra pagar a passagem, entendeu? Pro pessoal vir pra cá. E a gente não tem esse dinheiro do governo. Então, quando a gente vai fazer um evento, tipo, pelo menos uns 2 meses antes a gente tá se preparando pra conseguir pagar os MC, entendeu? E no dia do evento a gente ainda tem que dar, tipo assim, meio que uma ajuda, ter alguma coisa ali pra você comer, porque eles chegam cedo, né? Tipo, se a batalha é 4 horas, eles vão chegar aqui 2 horas, 3 horas, ainda mais o pessoal que vem de longe. Então, você precisa dar alguma coisa pra eles comer. Se não tiver como voltar, você tem que deslocar lugar pra eles dormir. Tipo, vários MCs também já dormiu na minha casa, entendeu? Por conta disso. Então, eu tive que fazer comida, todo esse rolê. Então, tipo assim, quando tem esses projetos, é tudo do nosso bolso, porque verba a gente não tem. Então não tem como movimentar tanto projeto social aqui na quebrada quando não tem dinheiro, né? Tipo, vai fazer o quê? E a gente vê, tipo, o tanto que é importante a visibilidade para outras pessoas verem de fora, né? Ah, bacana, aquilo ali acontece, bora investir aqui. Só que não tem, o próprio governo Jovens não dá a estrutura. talentosíssimos, né? E às vezes a gente só não tem mesmo por conta disso, porque talento tem. Eu te garanto uma coisa, talento na estrutural é o que mais tem. Cara, a gente tem um DJ maravilhoso na estrutural, que é o Demondi. O Demondi Baby é o meu amigo, o meu cliente também, que eu conheci através da Raquel. Ele é estourado, velho. E ele mora na estrutural, mas alguém conhece? Ninguém conhece. Alguém produz algum baile aqui na estrutural pra chamar o Demondi? Ninguém. E quando Então, tem tipo algum assim, evento, trazem de fora, como você trazem falou. de fora, eles preferem trazer de fora do que pagar. E, tipo assim, velho, a gente sabe, a gente conhece a nossa quebrada, a gente vê, então, tipo assim, a gente não vai pedir R$500 num cachê, entendeu? Tipo, a gente sabe que não dá. Mas, tipo assim, velho, o que custa você dar pelo menos ali 50, R$100 pra um MC? Ou pra um DJ, entendeu? Só pra pelo menos ajudar ele vir da casa dele pra cá, entendeu? Porque controlador é pesado, as coisas de DJ são pesadas, entendeu? Então, tipo assim, não tem isso.
E dependendo do trabalho, ainda fica um cachê muito barato, porque ele vai ter que vir, ele vai trazer os equipamentos. Vai tocar ali 5 horas, entendeu? Então, tipo assim, é um rolê complicado, velho. É muito complicado. Teve um rolê que eu fiz, que foi no meu aniversário de 19 anos. Foi meu aniversário de 19 anos. Foi o primeiro aniversário que eu fiz da vida. Que eu chamei ele, entendeu? Eu tive a condição de pagar ele pra tocar no meu aniversário. Ele fez um set de 7 horas. Tipo assim, a noite toda praticamente. Festão. Nossa, foi muito legal. E, tipo assim, todo mundo que eu conhecia, todos os meus clientes e todas as outras pessoas colaram nesse baile que eu fiz. Foi incrível. E, assim, só aconteceu porque o Demonte tava lá. Porque se não fosse ele, não tinha baile, não tinha nada, entendeu? E, tipo assim, a gente conseguiu gravar várias coisas, vários takes do meu aniversário. Foi muito legal, velho. Então, tipo assim, eu tive essa condição, tá ligado? De pagar ele. E, véi, foi muito gratificante eu conseguir pagar ele, de verdade. Porque ele ainda falou, não, amiga, eu toco de graça pra você. Você só faz uma trança em mim que dá tudo certo. Eu falei, não, véi, você vai passar a noite todinha aqui. Você não vai precisar que eu te pague, não. Então, tipo assim, eu trabalhei pra isso, sabe? Foi muito gratificante. Eu gostei muito de conseguir ajudar o meu amigo, entendeu? Mesmo que foi pouco, não foi um valor alto, mas só de eu conseguir pagar alguém pra tocar no meu aniversário, nossa, já me senti importante. De verdade, foi muito legal, eu gostei. Muito bacana. E agora perguntando um pouco sobre a sua educação, Kaline. Como foi o seu acesso à educação desde quando você era pequena? Porque, que nem você tinha falado anteriormente, né? Tem essa questão, tipo, vocês colocavam sacola nos pés para irem para a escola, para não sujarem os pés e acabar sofrendo mais preconceito ainda quando Sim. chegasse lá. Conta um pouquinho mais pra gente como foi. Então, eu não fui pra creche, né? Eu fui direto pra escola. Eu estudei muito tempo aqui no CF2 da Estrutural, que eu acho que essa escola... Todo mundo estudou nessa escola, o CF2 da Estrutural. Todo mundo da Estrutural já estudou lá. E, tipo assim, a minha mãe sempre cuidou muito da gente nessa questão pra gente estudar, porque ela vivia falando, vocês não podem ser burro. Vocês já são pretos, então vocês não podem ser burro. Vocês têm que estudar. É desse jeito, a motivação era essa. Tem que ser 2 vezes melhor. Tem que ser 2 vezes melhor em tudo que vocês vão fazer. Então, tipo assim, eu sempre tive o acesso, graças a Deus. Sempre fui pra escola todos os dias, a minha mãe não deixava eu faltar. Era chuva, era sol, podia estar caindo um terremoto, eu tinha que estar na escola. Lá? Eu tava na escola. Depois que eu cresci também, sempre continuei indo pra escola. Sempre foi muito tranquilo essa questão. Atualmente, eu parei de estudar, né? Porque, como eu tava falando pra Carol, tava passando por algumas coisas e aí eu parei de estudar e foquei mais no meu trabalho. Mas esse ano eu vou fazer a prova do Enseja, espero conseguir concluir, entendeu? Vai conseguir sim. Espero. Mas, assim, véi, a minha mãe, ela fez muito corre pra gente nunca conseguir faltar na escola, entendeu? Pra gente não faltar de jeito nenhum, pra gente sempre estar com uniforme, pra estar com material, com os deveres em dias. Ela pegava muito no nosso pé por conta disso, porque a motivação era, se você for burro, você não vai conseguir nada e você nunca vai sair daqui. E ela sempre falava isso pra gente, todo dia, todo santo dia, a minha mãe falava isso pra gente, você não pode ser burro, você tem que ser 2 vezes melhor porque você já é preto, você vai sofrer 10 vezes mais do que qualquer outra pessoa porque você já é preto, se você for burro vai ser pior. É uma Desse coisa jeito. pesadíssima, né? Mas infelizmente é a realidade. É a realidade, né? É Tipo assim, na época eu não entendia, eu ficava chateada, eu falava, caramba, tá me chamando de burra. Mas depois que eu cresci, eu passei a entender isso e é verdade, velho. Nós, pessoas pretas, a gente tem que ser 10 vezes melhor em tudo que a gente faz. Pra gente tentar ter um reconhecimento. Porque mesmo você sendo 10 vezes melhor, às vezes você não tem reconhecimento de nada, entendeu? Então, tipo assim, graças a Deus, eu sempre tive um acesso à escola. Nunca estudei em escola particular, também não fui pra creche, fui direto pra escola. Mas eu sempre tava na escola, todos os dias. Depois que eu cresci também, sempre na escola. Só ano passado mesmo que eu parei de estudar, mas eu vou voltar agora. E é isso, velho. Tipo, a minha mãe sempre foi muito esforçada pra gente sempre estar na escola, todos os meus irmãos. Nisso eu agradeço muito. Então, você já ouviu falar do IFB? Já teve vontade de Sim. ingressar, só que o trabalho te dificultou a ingressar no instituto? Sim, Raquel, inclusive, que ela me falou, quando ela estava estudando aqui, ela falava, não, amiga, vamos pra lá, porque lá vai ser bom, lá eles ajudam e tal, são compreensíveis. Eu falava, amiga, tipo assim, não dá, porque eu vi a rotina dela, né, e aqui parece que, tipo, não tem um horário específico das aulas. Então, tipo assim, não dava, porque eu tinha que trabalhar, e eu estudava à noite, e eu falava, amiga, não dá?
ou eu trabalho, ou eu estudo, entendeu? Então, eu só não vim pra cá mesmo por conta desse rolê, que parecia ser muito difícil. Aí eu tava estudando no 7-4, eu tava estudando lá à noite, eu passei acho que uns 2 anos lá à noite. No Guará? Aham, no 7-4 do sim. Guará. Aí depois eu saí de lá. Entendi. E tem algo que você tem saudade? Que você gostaria de compartilhar? Que é algo que você lembra e fala, nossa, eu tenho saudade disso? Tem algo que eu me arrependo. Não Pode sinto saudade. Pode meter aqui pra por gente. Do favor, que por você favor. se arrepende? Eu acho que eu não sinto saudade porque eu vivi acho que o que era pra mim ter vivido, sabe? Eu acredito muito em destino, então eu acho que tudo que eu vivi estava escrito no meu destino, mas eu me arrependo de ter me casado aos 15 anos, porque ali eu poderia estar construindo mais a minha carreira, estar construindo uma mulher. Então, aquele tempo foi o tempo que eu parei a minha vida. Total, foi um tempo onde eu sofri, foi um tempo onde eu passei muita raiva, peguei traumas, e então, tipo, eu me arrependo de ter vivido isso. Assim, desculpa a pergunta. Mas o que te motivou a casar cedo? Você simplesmente Queria sair de casa. queria sair de casa, né? Só queria sair de casa. A maioria das jovens hoje em dia que casam cedo é porque quer sair de casa, entendeu? Porque não aguenta, porque aquele ditado é certo. O que você não paga com dinheiro, você paga com a mente. E, tipo, nessa época, a minha mãe estava casada com aquele homem, então era muito ruim pra mim, sabe? Tipo, era muito difícil, porque ele era um homem extremamente horrível. Às vezes ele não deixava minha mãe falar comigo. Não deixava ela me dar um creme de cabelo, não deixava ela me dar um absorvente. Tanto que o meu primeiro absorvente que me deu foi a minha irmã. Então, tipo assim, foi meio que uma saída pra mim, sabe? Eu me vi perdida e eu falei, velho, vou fazer isso. Que era uma situação realmente desumana, né? Isso é desumano. E não era porque a minha mãe queria, eu entendo isso, que não era porque ela queria, era porque ela também sofria agressão psicológica, entendeu? Só que ela não sabia diferenciar isso porque ela não se dava o valor. Então, eu falei, velho, não quero passar por isso mais, então eu vou sair de casa. Então, eu me arrependo de ter feito isso, porque muitos traumas, velho. Tanto que hoje em dia eu preciso fazer uma terapia. Estou fazendo, porque tem certos comportamentos de antigamente que eu me peguei repetindo hoje em dia. E não é isso que eu quero pra minha vida. Então, só não faça isso, gente. Não casem cedo. Só me escuta. Não casa cedo, mano. Não faz isso, de verdade. E também, tipo, 15 anos, cara. É uma época pra você estar se descobrindo, né? Tá investindo em si mesma. Aí, no casamento, você tá ali pra... E de né, fato ajudar. foi, porque a gente morou junto, né? Então, e a gente ainda passei 3 meses morando com ele. E nisso eu sustentava o aluguel, eu sustentava a casa. Então, tipo assim, foi um rolê, velho. Foi uma época da minha vida que eu super me arrependo, porque nessa época também apareceram várias oportunidades onde eu podia trabalhar em salão e tudo mais, mas ele não deixava. Desculpa a pergunta, quantos anos ele tinha? 18. 18? Um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho? Então, pra uma menina de 15 anos, uma criança, Então, gente. tipo assim, eu perdi muitas oportunidades por conta dele. Mas também aprendi a criar vergonha na cara, né? E não aceitar coisa pouca de homem. Então, E como é que sua mãe reagiu com isso? Você chegou nela e falou, mãe, eu tô saindo de casa e é isso ela aí, não tchau. queria, velho. Eu briguei com a minha mãe. Eu briguei com a minha mãe pra me conseguir sair de casa. Eu passei acho que um mês sem falar com ela. Quando eu falei pra ela que eu queria sair e ela não ia deixar, porque ela nunca gostou dele, entendeu? E, gente, escutem a mãe de vocês. Se a sua mãe falar que não gosta de tal pessoa, não ande com tal pessoa, porque aquela pessoa em algum momento vai destruir a sua vida. E ela sempre falou, eu não quero que você vá, eu não vou deixar você ir. Só que eu briguei, eu esperneei, eu fiz e aconteceu, entendeu? Porque eu também não era fluxigeira, gente. Eu matava minha mãe na unha às vezes. E aí ela só teve uma época que ela falou, não vai. Você quer? Então vai. Mas ela ainda falou bem assim, você vai, com 3 meses você volta. Certinho, meu filho. Dito e falado. Voltei chorando, parecendo um cachorrinho com rabo de perna. De fato. Com 3 meses. Com 3 meses. Gente, incrível. Foi horrível essa época da minha vida, mas eu aprendi muita coisa. E deixei muita coisa acontecer também, né? Porque quando você tem essa idade, você é mulher, que você tá se conhecendo, você meio que, de certa forma, você fica frágil pra tudo. Então, se um homem vem, ele consegue fazer a sua cabeça. Entendeu? Ele consegue... Igual homens também, sabe? Homens também que são novos e vem uma mulher mais velha, ela faz a sua cabeça, mano, e ali ela acaba com a sua vida.
E Então, adolescente, homens e mulheres, não façam isso, gente, não aceitem. e adolescente também tem a mania de achar que é o sabe-chão, Que sabe tudo, É. que ali ele Não, vai eu vou conseguir lá, vai ser alguma assim. coisa. Vai Aham, ser isso aqui. Eu Isso eu aqui é pensei uma desse vida. jeito. Eu pensei desse jeito, me Eu tenho lasquei. maturidade já. Uhum. Mas assim, eu de certa tinha um pouquinho, porque eu já tinha vivido muita coisa, entendeu? Então, mas foi um erro, velho, foi um erro. Nada justifica o meu erro e eu não tento justificar o meu erro de nenhuma forma e também não tento me colocar em lugar de coitada, porque eu sei muito bem o que eu estava fazendo. 15 anos ali você já tem noção do que você está fazendo. Então, hoje em dia eu assumo o que eu fiz, entendeu? Me arrependo, mas assumo e não jogar a culpa em ninguém, não jogar a culpa na minha mãe, não jogar a culpa na minha idade, eu assumo, bato no peito e falo que eu fiz mesmo porque eu quis, então é isso, eu sofri porque eu quis, de fato eu escolhi sofrer, porque falta de aviso não foi. Então, eu me arrependo disso. Certo. E em questão de dificuldades no seu meio cultural, você enfrenta alguma dificuldade nessa questão do seu fazer? Olha, atualmente não. Atualmente tá tudo muito fácil. Assim, né? Entre aspas, tudo muito fácil, porque agora eu sou conhecida, agora eu tenho um estúdio, agora eu tenho um celular bom que eu posso tirar fotos, entendeu? E postar, porque antes eu não postava tanto porque eu não tinha um celular bom pra isso. Mas quando eu comecei, como eu falei pra vocês, era uma questão muito difícil, porque além da minha mãe não deixar eu trançar dentro de casa, eu tinha que trançar na casa dos outros, sofri muito preconceito dentro da minha família mesmo. A minha maior dificuldade foi dentro da minha família, porque todo mundo de fora via potencial em mim, sabe? E sempre falava, não, continua a trançar, você é boa, você é isso e aquilo. Mas dentro da minha casa não era desse jeito. Então, a minha dificuldade foi mudar a minha mãe, foi mudar a visão que eles tinham sobre eu trançar cabelo, entendeu? Mas atualmente, nossa, tá uma uva. Que massa. Então Tá o pior já bom. passou. Agora tá na benção. Agora tá bem, graças a Deus. Que maravilha. Daqui pra frente é só avançando Não, mais ainda e só subindo. Com melhora. certeza, com certeza. E como você envolve a comunidade no seu fazer cultural? Então, ali na Santa Luzia eu tranço quase todas as mulheres pretas da Santa Luzia. E eu sempre falo pra elas, gente, eu trabalho com um valor meio que comunitário, sabe? Um valor social. Um valor onde eu sei que aquela mulher ali, que tem autoestima baixa, vai conseguir me pagar pelo menos de 2 em 2 meses pra fazer o cabelo. Pra ela se sentir bonita e pra mim sobreviver. Então, tipo assim, eu tento trazer, além de um valor social, um cuidado, sabe? Uma conversa. Porque, gente, mulher preta hoje em dia é a mulher que menos ganha dinheiro. E homens também, sabe? Alguns homens pretos também. E eu aprendi muito sobre homens trançando os homens negros, que pode não parecer, mas são homens também que têm autoestima, tipo, muito, muito lá embaixo, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre tento, além de trançar o cabelo de todos eles e elas, eu tento conversar, sabe? Eu tento entender um pouco da pessoa, porque eles se sentem confortáveis pra falar pra mim, sabe? Tipo, como é que é a vida, o que já passou e tudo mais. Eu acho isso ótimo. Então, tipo assim, eu sempre tento conversar bastante com os meus clientes. Sempre tento, tipo, me colocar no lugar, às vezes, né, quando precisa. E trabalho com esse valor social, entendeu? Tipo, o meu trabalho não é um trabalho caro, porque eu atendo várias mulheres ali da Santa Luzia. E, tipo, eu tenho plena consciência que uma mulher que tem 3 filhos e só recebe um Bolsa Família porque não consegue trabalhar, porque tem as crianças, não dá pra ela tirar R$ 400 pra me pagar pra fazer um cabelo. Então, tipo assim, eu tenho essa consciência, entendeu? Então, tipo assim, eu trabalho com esse valor pra ajudar, porque, velho, hoje em dia eu amo muito fazer trança, sabe? Às vezes, se eu pudesse, eu nem cobrava, velho, porque eu gosto de fazer isso, sabe? Eu gosto de fazer as pessoas se sentir bonita, tipo, olhar no espelho e falar, caraca, eu sou muito linda, eu sou muito bonita, entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia eu tento trazer dessa forma, sabe? Mais pra frente, quando eu tiver uma condição legal, pretendo ter, em nome de Jesus, eu quero ter um projeto, eu quero abrir um projeto onde eu vou ensinar as meninas novas a trançar cabelo, entendeu? E, tipo, sem cobrar nenhum valor. Só quero ensinar mesmo, sabe? Porque, tipo, eu tive uma pessoa que me ajudou a eu sair do meio que eu precisava, sabe? A eu não seguir trabalhar pros outros e, tipo, passar por essa humilhação. Então, eu quero ter essa condição de conseguir ensinar as meninas a trançar, meninos também, pra eles pelo menos ter uma perspectiva de vida, sabe? Tipo, crescer com uma mente diferente. Eu tento trazer dessa forma, sabe? Do meu jeito. Dentro do meu Certo. jeito. Bacana.
qual valor você acha que tem o seu saber e fazer cultural? Então, pra mim, véi, hoje em dia eu me valorizo muito e valorizo muito o meu trabalho. Tipo, eu valorizo muito a Kaline Transista, né? Porque a Ana Carolina é uma coisa, a Kaline Transista é totalmente diferente. Então, tipo assim, eu tento valorizar muito o meu trabalho porque foi uma situação difícil até eu chegar nele, entendeu? Então, eu ser quem eu sou hoje, eu estar onde eu estou hoje. Tipo, isso aqui pra mim hoje é uma conquista muito grande. Eu tava falando pra mim. Ontem eu falei disso pra todo mundo, gente, vocês não têm noção. A cada cliente que eu atendia, eu falava: olha, sabia que eu vou gravar um vídeo falando sobre mim. Então, tipo assim, eu tava muito feliz. E estou muito feliz, né? Então, eu dou valor a cada coisinha pequena, velho. Tipo, o mínimo que seja, mano. O mínimo que seja, eu tô ali dando valor. Porque só eu sei o quanto que é difícil conquistar cada coisa. E o quanto que é difícil conquistar um reconhecimento do lugar onde eu moro, entendeu? Então, tipo assim, eu dou muito valor pro meu trabalho, velho. Muito valor. E espero que as pessoas fora também valorizem, né? Mas, tipo, eu não sei como é que é a cabeça dos outros. Mas até então, todos os meus clientes, tipo, me admiram muito. Conhecem a minha história, sabe, de todo o meu corre. Então, eles, assim, eu me sinto valorizada por eles, sabe? Tipo, todos eles. Então, é muito bom, velho. É muito bom. Você já comentou, inclusive, né? Eu ia perguntar se você acha que seu legado tem que ser valorizado e aprendido, mas você já falou a questão do projeto social que você quer trazer, né? Sim. Que é muito importante, passar a trança adiante. Então, a gente vai entrar no terceiro tópico hoje. Nosso terceiro tópico, a vida hoje. Como é ser uma mulher hoje na estrutural e ainda por cima negra? Faz diferença? Sim, você sente. Sim, muita diferença, porque, como eu falei pra vocês, hoje em dia eu tenho o meu valor. E quando uma mulher negra, ela se dá o valor, ela sabe o lugar dela. Mas quando a gente não se dá, a gente aceita muita coisa, né? Então, eu ter passado por certas situações, eu ter aprendido certas coisas, eu consegui enxergar o meu potencial em mim mesma, que eu acho que o primeiro de tudo é você conseguir enxergar o potencial em você mesmo. Eu acho que isso explode a sua cabeça, sabe? Tipo, quando você consegue enxergar o seu potencial, quando você se olha e você fala, cara, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de conseguir isso, e pra isso eu vou fazer tudo que eu preciso pra me conseguir o que eu quero. Então, tipo assim, hoje em dia é diferente ser uma mulher preta, sabe? Eu nunca me vi, eu nunca imaginei que eu estaria nessa posição de mulher preta, sabe? Porque eu também não tinha perspectiva de vida, né? Não vou mentir. Então, tipo assim, cara, é diferente. É algo extraordinário, sabe? Você olhar no espelho e você falar, olha, eu sou uma mulher preta e eu sou forte. Eu passei por tudo isso, então eu consigo passar por mais coisas, só que dessa vez vai ser como eu quero, vai ser diferente. Então, é diferente, velho, ser uma mulher preta hoje em dia, que se dá o valor. Eu acho que nem só na estrutural, mas no Brasil todo, você ser preta e você se dar o valor é totalmente diferente. Muito. Porque você consegue tudo, né? E por incrível que pareça, a gente que é negro, óbvio que a gente já sabe que a gente é negro, mas quando a gente passa por uma situação, a gente fica, caramba, eu sou negro. Por isso que eu passei por essa situação. Fora já aconteceu algo relacionado Não, a isso? várias vezes, mulher. Várias vezes. Várias vezes. Véi, eu já sofri, tipo, muito preconceito. Muito preconceito mesmo. Porque, como eu falei, eu não gostava de arrumar meu cabelo. Então, além de eu ter sofrido dentro da minha casa, eu sofria fora também. Então, depois que eu aprendi a me arrumar, a me cuidar, porque tem toda essa questão também, né, de você se cuidar, pra você ser um preto mais bonito, uma pretinha mais bonita, entendeu? Onde você não vai ser a garota mais feia da escola, porque eu já fui considerada a garota mais feia da escola, gente. Então, tipo assim, foi uma época muito difícil da minha vida, entendeu? Então, tipo, hoje em dia, todas as pessoas que olharam pra mim naquela época e falaram que eu era a garota mais feia da escola, eu só olho e falo, gente, eu tenho pena de vocês, porque olha pra mim. Você é linda. Eu sou maravilhosa. Eu sou, eu sou, tipo assim, hoje eu me sinto perfeita, sabe? Maravilhosa, de verdade. Então, eu acho que foi necessário eu passar pelaquela situação, mas foi, pai, se eu pudesse, eu me vingava de todos. Se você fosse branca, você acha que seria diferente? essa Totalmente, situação? né? Se eu tivesse um cabelo liso, eu seria talvez uma das garotas mais bonitas da escola. Eu teria mais acesso a tudo. Eu acho que a vida da minha mãe seria mais fácil. Minha mãe não teria que acordar todo dia 5 horas da manhã para arrumar o meu cabelo,
pra me estar apresentável na escola, entendeu? Então, tipo assim, seria totalmente diferente se eu fosse uma mulher branca. Mas, se eu fosse uma mulher branca, eu acho que eu entraria em depressão, porque não me vejo sendo branca e nem tenho vontade. Eu já tive vontade quando eu era criança, mas hoje em dia, depois de tudo que eu passei, eu acho que se eu fosse branca eu não teria aguentado metade das coisas que eu passei. Entendeu? E, tipo, não seria a que eu sou hoje. Não teria adquirido as experiências que você tem Não, hoje. jamais. Até porque não é desvalorizando pessoas brancas, porque cada um tem a sua luta, entendeu? Mas, tipo assim, a gente sabe que tem uma diferença numa escola, no meio da família, no meio de grupos de amigos, que como você tava falando, você é isolada, né? Eu era isolada totalmente, tipo assim, eu tinha uma amiga só na escola, literalmente uma amiga só. Porque eu era a mais feia da escola, então ninguém queria andar comigo. E eu tinha uma amiga só, e tipo, ela durou uns 2 anos, e depois chegou uma menina branquinha igual ela, acabou, eu fiquei sozinha de novo. Então, tipo assim, eu sempre fui muito difícil de ter amigos. E aí, eu também nunca quis ter amigos por conta disso, né? Eu também me sentia feia, tipo, preferia sempre ficar sozinha na minha mesma. Então, eu acho que se eu fosse branca, isso não teria acontecido. Pra dar uma descontraída, uma perguntinha polêmica. O que você acha de mulher branca que trança o cabelo? Oh, vai, Tem nada contra. aí vocês gostam, né? Nossa, vocês gostam demais. Olha, eu não tenho preconceito com isso e nem nada errado, porque o que acontece? Eu vejo dessa forma, quando uma pessoa branca vem trançar o cabelo comigo, ela tá reconhecendo o meu trabalho. E só dele estar reconhecendo o meu trabalho, isso é muito importante pra mim, porque a gente tá fazendo uma troca ali, entendeu? Ele tá me reconhecendo, velho. E naquela época não era assim, entendeu? Tipo assim, eles batiam na gente, tudo mais, entendeu? O trans era errado. Então, só de uma pessoa branca tá vindo e tá reconhecendo o meu trabalho, cara, eu vejo isso como uma parada muito importante, sabe? E pra ele, ou pra ela, e pra mim, porque eu tô sendo reconhecida por uma pessoa que até uns tempos atrás não gostava do meu trabalho. Valorizando a cultura negra. Entendeu? Então, tipo assim, eu gosto muito, velho. Inclusive, eu tenho várias crianças, adolescentes, mulheres, homens, adultos que trançam o cabelo direto. E ele sempre fala, cara, eu sempre gostei, mas a minha família tinha preconceito, então eu não fazia. Eu tenho um cliente de 3 anos, gente. Velho, ele é maravilhoso. Ele é branquinho, dos cabelos loiros. E ele ama trançar o cabelo. Ele ama trançar o cabelo. E ele sempre fala, tia, eu quero muito casar com uma transista pra me trançar o cabelo de graça. Então, tipo assim, eu não acho errado, entendeu? A partir do momento que você tá reconhecendo o meu trabalho, não acho errado. Você pode ser azul. Não acho errado você vir trançar o cabelo comigo, mas a partir do momento que você tá reconhecendo o meu trabalho, que você tá vendo que o que você está carregando na sua cabeça não é só uma trança, é uma luta, foi um sofrimento que pra você estar fazendo aquilo ali, alguém precisou morrer no passado, entendeu? Então, tipo, eu vejo dessa forma, não tenho preconceito. Kaline, eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi muito bom ter esse bate-papo com você. O seu trabalho é um trabalho incrível. Você traz a valorização para essas mulheres negras, trazem a autoestima para ela. Muito obrigado pela sua presença. Quer acrescentar alguma coisa, João? Ai, com toda certeza. Foi uma experiência maravilhosa. Você é uma pessoa incrível, linda. Seu trabalho é maravilhoso. Então, com toda certeza, faz toda a diferença na vida das pessoas que você atende. Isso é muito lindo. Gente, eu só quero agradecer muito a vocês, tipo, a todos vocês que estão fazendo esse projeto acontecer, porque esse projeto é um projeto que, tipo assim, vai explodir a mente de muita gente quando vê que tem pessoas na estrutural que são artistas, porque como eu falei pra vocês, ninguém reconhece o pessoal daqui, entendeu? Então, vocês estão dando uma oportunidade pra gente de ser reconhecido pra várias outras pessoas, entendeu? Então, só quero agradecer, vocês são adolescentes incríveis, entendeu? Continue assim. Não caiu na besteira de se perder no mundo de droga, ou no mundo de bebida ou amigos, porque ninguém é seu amigo de verdade, a não ser a sua mãe e seu pai, tá? E levem isso pra vida, porque é de fato verdade, ninguém é amigo de vocês. Então, tipo assim, só continuar acreditando em vocês, velho. Vocês têm, tipo, muito pra crescer, tá ligado? Muito potencial. E muito obrigada por me dar essa oportunidade, porque, tipo, eu nunca me imaginei aqui. Então, tipo, hoje tá sendo um dos dias que eu posso considerar o dia mais feliz da minha vida. A gratidão Então, é toda obrigada, nossa. de A gratidão é Muito toda nossa. obrigado, muito obrigado. E esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada, pessoal.